Olá, turma! Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem a atividade da página 40. A gente vai fazer a correção agora. Nós já havíamos respondido a questão número 1, tá? Que pediu o seguinte. A questão em si pede o seguinte, olha só. Now answer the questions in the space provided. Respondam as questões. A número 1 pergunta o seguinte. What text genre is it? Né? Que tipo de gênero textual é apresentado aí na página 39? Nós já tínhamos respondido. It's a new report. É um texto jornalístico. A número 2 pergunta o seguinte: What are its basic characteristics? Quais são as suas características básicas, as características do texto? Tá como sugestão de resposta, nós temos o seguinte: It talks about everyday issues and presents new information. It uses formal languages and is objective. É um texto que apresenta tópicos abordados no dia a dia, nos traz informações novas e faz uso de uma linguagem formal e objetiva, característico aí de um texto jornalístico. A letra C pede o seguinte: What is the text about? O texto fala sobre o quê? Como sugestão de resposta, nós temos o seguinte: It's about a new technique of pioneering irritated mitochondrial diseases that are passed on by the mother. Que em português seria mais ou menos como fala sobre uma nova técnica pioneira sobre doenças hereditárias aí, mitocondríacas que são transmitidas de mãe para filho durante a gestação. A letra D pede o seguinte: What is this pioneering technique about? Que em português seria mais ou menos assim. Essa nova técnica pioneira apresentada no texto da página 39, ela fala sobre o quê? Como sugestão de resposta, nós temos o seguinte: It's about swapping the damaged mitochondrial DNA with a healthy one in a donated fertilized egg. Que seria mais ou menos como mudar aí, associar, fertilizar um óvulo saudável, fertilizar um óvulo saudável doado. A letra E diz o seguinte: Who will benefit the most from this technique? Quem será o mais beneficiado com essa técnica? Nós temos como sugestão de resposta o seguinte: Women that have mitochondrial diseases and want to have children of their own. Ou seja, mulheres que têm doenças hereditárias, porém que querem ter os seus próprios bebês. A letra F pergunta o seguinte: Why is this technique so important? Por que essa técnica é tão importante? Como sugestão de resposta, nós temos o seguinte: It's important because it brings hope to women who are affected by mitochondrial diseases. Essa técnica é muito importante porque traz esperança para as mulheres que têm doenças mitocondriais que podem ser transmitidas aí durante a gestação, para que elas possam ter seus bebês saudáveis. A letra G pergunta o seguinte: How are inherited diseases caused in general? Essas doenças aí, essas doenças são em geral, são causadas por quê? Como sugestão de resposta, nós temos o seguinte: They are caused by mutation in small amounts of genetic material. Que seria mais ou menos como elas são causadas por mutações em pequenas células aí no material genético. A letra H, nós temos o seguinte: What is this technique compared to? Essa técnica pioneira é comparada ao quê? É comparada à troca aí da bateria de um laptop, que seria mais ou menos it's compared to changing the battery of a laptop, tá? Como é comparada à troca da bateria de um laptop. Laptop é notebook aqui pra gente. Abaixo dessa atividade, eu tenho um Exchange Ideas, que é trocando ideias. Eu tenho algumas afirmações nesse Exchange Ideas, onde se pede para que nós discutíssemos aí em grupos, porém não é possível ainda que haja essa discussão. Tá? Eu vou ler essas afirmações, caso vocês queiram refletir sobre elas. Tá? Diz o seguinte, eu tenho o primeiro ponto aí no Exchange Ideas que nos diz o seguinte, afirma o seguinte: Scientists can determine who will have access to our personal genetic information and how it will be used. Que em português seria assim: cientistas podem determinar quem terá acesso às nossas informações genéticas e como elas serão e como essa informação será usada. Você concorda com essa afirmação? Os médicos têm direito de decidir quem sabe ou não sabe sobre as nossas informações genéticas? A segunda afirmação diz o seguinte: People don't need to be informed of the risks of genetic testing. The doctors can deal with it because they know what is the best for their patients.
que seria mais ou menos assim. As pessoas não precisam ficar informadas sobre os riscos aí dessas testagens genéticas. Os médicos, eles sabem o que é melhor para os seus pacientes. Concordam ou não concordam com essa afirmação? Tá? Se quiserem responder no caderno de vocês, pode. Tá? Aí eu tenho a terceira afirmação. Phylogenetic testing is something very useful because people can prevent diseases in the future generations. Que seria mais ou menos assim. Essa testagem fetal genética é algo muito útil porque as pessoas podem prevenir doenças aí nas futuras gerações. Tá? Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Aí eu tenho aí uma outra afirmação. Parents should allow their children to be tested for the genes in order to prevent future diseases. Que seria mais ou menos assim. Os pais, eles deveriam permitir aí que seus filhos fossem testados, né, tivessem seus genes testados a fim de prevenir doenças futuras. Aí na penúltima afirmação eu tenho o seguinte: organ cloning is something that should be accepted as normal to save lives. Que em português seria mais ou menos assim: a clonagem orgânica, clonagem de organismos, é algo que deveria ser aceito como normal e que salva vidas. Tá? Se vocês estão estudando, se vocês estudaram isso em biologia, saberão responder mais do que eu. Aí eu tenho o último tópico. Generically modified foods are mostly safe for humans and the environment. Que seria mais ou menos assim. Comidas, alimentos geneticamente modificados, na sua maioria, são seguros para os seres humanos e para o meio ambiente. Vocês concordam ou discordam com essa afirmação? Se vocês quiserem responder, não é obrigado, tá, fazer essa parte do exercício. Vocês podem fazer. Tá? Na página 41, eu tenho o seguinte. Eu tenho aí duas questões. Nós não iremos fazer a número 1, porque a número 1 também é voltada para a questão oral, para que discutíssemos essa questão. Porém, não é possível ainda que haja essa discussão. Então, nós faremos a número 2. Eu vou deixar um áudio no final do vídeo para que vocês possam responder aí a questão número 2, mas eu vou dar a orientação correta aqui para vocês. Prestem atenção. A número 2 pede o seguinte. Now, we're going to listen to some information about the benefits and the controversies that surround GM products. While you listen, take notes on the table below. Seria mais ou menos assim. Agora você vai ouvir algumas informações sobre os benefícios e as controvérsias que cercam os produtos geneticamente modificados. Enquanto você escuta o áudio, faça algumas anotações nesse quadro abaixo. Eu tenho aí nesse quadro, eu tenho 4 colunas, digamos assim. A primeira coluna é a coluna dos benefícios. Aí na frente eu tenho uma coluna em branco onde vocês farão essas anotações. Na outra coluna é a coluna do controversies, que são as controvérsias. Aí eu tenho aí os tópicos da controvérsia e na frente eu tenho a parte em branco para vocês fazerem essas anotações. Na primeira coluna aí dos benefícios, eu tenho o seguinte, vou até deixar respondido para vocês, olha só. Eu tenho crops. Crops quer dizer cultivo. Vocês irão fazer anotações em relação ao cultivo, por exemplo, os benefícios que nós temos aí em relação ao cultivo e os produtos geneticamente modificados. Como resposta, nós já temos o seguinte, quality, qualidade. Eu tenho nutrients, nutrientes. Eu tenho more resistant, que é mais resistência. E eu tenho new products, novos produtos. Isso de acordo com o áudio que vocês vão escutar no final desse vídeo. Tá? Então essas são as anotações para o crops. Tá? São os benefícios do crops. Agora no outro lado, na outra coluna, nós temos escrito aí safety, que é segurança, seguro. Tá? E como controvérsia para a segurança, nós temos o seguinte, olha só. Human Health Impacts, impacto na saúde humana. E nós temos outro ponto aí, Environmental Impact, impacto ambiental. Tá? Então essas são as primeiras respostas. Temos os benefícios aí para o cultivo e nós temos as controvérsias em relação à segurança. São esses tipos de anotação que vocês farão para os outros tópicos, como Animals, Access, Intellectual Property. Ok? Espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa questão. Tá? Vocês escutarão um áudio. Assim que vocês estiverem escutando, vocês farão anotações. Por exemplo, os benefícios para os animais, para o meio ambiente e para a sociedade. Que é a primeira coluna, né? Essa primeira parte aí. Na outra metade, vocês irão colocar as controvérsias em relação ao acesso intelectual, a
a ética e sociedade. Tudo bem? O áudio vai tocar no final do vídeo. Então, eu recomendo que vocês escutem quantas vezes forem necessários até que vocês concluam aí essa parte do exercício. Na questão número 3, eu tenho o seguinte, olha só. Listen again, YT for statements that are true and F for the ones that are false. Then compare your answers with your classmates. Que seria mais ou menos assim em português. Agora você vai escutar novamente o áudio. Marque T para verdadeiro, F para falso. Então compare suas respostas e discuta com seus colegas. Nós não iremos discutir, tá? Com os colegas, a não ser que vocês queiram entre vocês. Tá? Então vocês irão colocar T para verdadeiro, F para falso. Ok? Por exemplo, a primeira aí diz o seguinte, em relação aos benefícios. Eu tenho foods taste better and have more nutrients. O áudio diz isso? Bom, de acordo com o livro diz, tá? Então é verdadeiro. As comidas aí geneticamente modificadas, elas têm um sabor mais agradável e mais nutrientes, tá? Então essa primeira afirmação aí é verdadeira. Então façam esse exercício, é bem simples até. Na próxima aula nós já entraremos com conteúdo de fato novo. Nós abordaremos aí os verbos modais. Tá? Os verbos modais exigem uma atenção maior da parte de vocês. Tá? Então espero que vocês assistam às aulas, participem, por favor, façam os exercícios. Essas últimas aulas que nós fizemos até agora eram voltadas mais para exercícios do livro. Tá? Então façam as atividades, respondam no livro de vocês, me procurem caso tenham dúvidas. Ninguém está me procurando. Se ninguém me procura, eu vou entender que ninguém tem dúvida. Tá? Então, assim, se não tiverem dúvida, melhor ainda. Porém, se tiverem, me procurem, porque senão eu vou entender que ninguém está com dúvida e vou continuar, vou dar andamento. Tá? Então eu recomendo, me procurem caso tenham dúvidas, qualquer tipo de dúvida. Tá? Então eu vou deixar o áudio para tocar aqui no final. Segunda-feira eu vou postar a correção desse exercício e nós começaremos com os verbos modais. Tá? Então é isso. Bom final de semana para vocês. Beijos, abraços a todos. Me procurem caso tenham dúvidas e até mais. Technologies for genetically modifying foods offer dramatic promise for meeting some of the 21st century's greatest challenges. Like all new technologies, they also pose some risks, both known and unknown. Benefits: crops, enhanced taste and quality, reduced maturation time, increased nutrients, yields, and stress tolerance, improved resistance to disease, pests, and herbicides, new products and growing techniques. Animals: increased resistance, productivity, hardiness, and feed efficiency. Better yields of meat, eggs, and milk. Improved animal health and diagnostic methods. Environment: friendly bioherbicides and bioinsecticides. Conservation of soil, water, and energy. Bioprocessing for forestry products. Better natural waste management. More efficient processing. Society: increased food security for growing populations. Controversies: safety. Potential human health impacts, including allergens, transfer of antibiotic resistance markers, unknown effects. Potential environmental impacts, including unintended transfer of transgens through cross-pollination, unknown effects on other organisms, for example, soil microbes, and loss of flora and fauna biodiversity. Access and intellectual property. Domination of world food production by a few companies. Increasing dependence on industrialized nations by developing countries. Biopiracy, or foreign exploitation of natural resources. Ethics. Violation of natural organisms' intrinsic values. Tampering with nature by mixing genes among species. Objections to consuming animal genes in plants and vice versa. Stress for animal. Labeling. Not mandatory in some countries, for example, United States. Mixing GM crops with non-GM products confounds labeling attempts. Society. New advances may be skewed to interests of rich countries.